Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre. Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Graças a Deus, gente, com nós tudo bem. Bem melhor da gripe, muito melhor com a graça de Deus. Meu Deus, foi muito forte, mas a gente estava ali, Deus estava segurando, estava na mão. E eu acho que se a gente não tivesse Ele, não sei se a gente teria conseguido passar pelo que passamos. Mas graças a Deus a gente está bem. E Deus continua com a gente esteja bem, quando a gente está ruim, quando a gente tá numa boa, quando a gente não tá, a gente tem que sempre pensar e sempre colocar Deus à frente de tudo, porque é Ele que faz o nosso caminho, seja bom, seja ruim, é Ele que nos guia. Então é pela mão dele que vamos, tá, gente? Ontem a gente leu Esther, capítulo 8, eu tô procurando não comentar muito por causa da minha garganta ainda, que ainda me dá um acessozinho de tosse, mas eu tô muito melhor mesmo. Ontem, Esther capítulo 8, o rei determina a favor dos judeus. Hoje, Esther capítulo 9, a vingança dos judeus. Purim. Hoje, gente, eu acho que amanhã é o último capítulo. 9, amanhã 10, tá? Então, amanhã é o último capítulo de Esther. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nos colocamos aqui agora, Pai amado, na Tua santa presença na noite de hoje, para ler o capítulo de Esther, o livro de Esther, capítulo 9. Em nome de Jesus, eu te peço que nos dê, Senhor, sabedoria e entendimento, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Amém. A vingança dos judeus, Purim. Ora, no 10º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês em que a ordem do rei e o seu decreto estavam para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assessorar-se deles, sucedeu o contrário, de modo que os judeus foram os que se assenhorearam do que os odiavam. Nossa, é um nome bem estranho. E ajuntaram-se, pois, os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para pôr as mãos daqueles que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores, os que executavam os negócios do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o medo de Mordecai. Pois Mordecai era grande na casa do rei, e sua fama se espalhava por todas as províncias, porque o homem ia se tornando cada vez mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, matando-os e destruindo-os. Os que os odiavam trataram como quiseram. Em Suzã, a capital, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também mataram Persandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Parmasta, Arissai, Aridai e Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filhos de Amedata, o inimigo dos judeus, porém, ao despojo não estenderam a mão. Nesse dia veio ao conhecimento do rei o número dos mortos em Suzã, a capital, e disse o rei à rainha Esther: em Suzã, a capital, os judeus mataram e destruíram 500 homens e 10 filhos de Amã, que não teriam feito nas demais províncias ao rei. O que não teriam feito nas... Desculpa, gente, eu não entendi. Os judeus mataram e destruíram 500 homens, e os 10 filhos de Amã,
que não teriam feito nas demais províncias do rei? Agora, qual é a tua petição, e que te será concedida, e qual é ainda o teu rogo? E atende-se-á. Respondeu Esther: se parecer bem ao rei, concede aos judeus se acham em Susã, que façam ainda amanhã, conforme o decreto de hoje, que os 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei mandou que assim se fizesse, e foi publicado em edito em Susã, e os 10 filhos de Amã foram dependurados. Os judeus que se achavam em Susã reuniram-se também no dia 14 do mês de Adar e mataram em Susã 300 homens, porém ao despojo não estenderam a mão. A instituição da festa dos Purim. Da mesma sorte, os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas, e tiveram repouso dos seus inimigos, matando dos que os odiava 75.000, porém os despojos não estenderam a mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e no dia 14 descansaram, e fizeram diante de banquetes e de alegria. Mas os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram no dia 13, como também no dia 14, descansaram no dia 15, fazendo o dia de banquetes e de alegria. Portanto, os judeus das aldeias que habitavam nas cidades não muradas fazem do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, e de banquetes e de festa, e dia de mandarem porções escolhidas uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, ao de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês em que se lhe mudou a tristeza em alegria e o pranto em dia de festa, a fim de que fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem porções escolhidas uns aos outros, e dádivas aos pobres. E os judeus se comprometeram a fazer como já tinham começado, e como Mordecai lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agadita, o inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado isto é, a sorte para assolar e destruir. Mas quando isso veio perante o rei, ordenou ele por cartas que o mau intento que Amã formara contra os judeus recaísse sobre a sua cabeça, e que ele e seus filhos fossem pendurados na forca. Por isso, aqueles dias se chamaram Purim, segundo o nome Pur. Portanto, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que tinham testemunhado nesse sentido, e do que haviam sido, e do que lhes havia sucedido, os judeus concordaram e se comprometeram por si, sua descendência, e por todos os que haviam de unir-se com eles, e não deixaram de guardar estes 2 dias conforme o que se escrevera a respeito deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos. E a fizeram com que esses dias fossem lembrados e guardados por toda a geração. Desculpa, gente. Fazendo províncias e cidades, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca perecesse dentre as suas descendências. Então a rainha Esther, filha de Abiail e o judeu Mordecai escreveram cartas com toda a autoridade para confirmar esta segunda carta a respeito de Purim, e enviaram-nas a todos os judeus, às 127 províncias do rei Assuero, com palavras de paz e de verdade, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes tinham ordenado,
e como eles se haviam obrigado, por si e pela sua descendência, no tocante dos seus jejuns e suas lamentações. A ordem de Ester confirmou o que dizia a respeito ao Purim, e foi isso registrado nos anais. Que lindo, gente. Capítulo não lido, capítulo lido. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, entro na tua santa presença, Pai, novamente agora para te agradecer e te entregar tudo em tuas mãos, Pai. Nos dê sabedoria, Pai, e entendimento da tua santa palavra. Abençoa a nossa noite, Pai, que estejamos na tua santa presença. Pai querido, nos guarda, Senhor, amanhã, do momento que acordarmos até o momento de irmos dormir. Em nome de Jesus, eu te entrego a todos, Pai. Amém. E amém. E eu vou me despedindo de vocês, gente. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância.